que vamos abordar hoje é controle social e participação cidadã. Para falar sobre esses dois temas, nada melhor do que ele, que foi administrador público federal na Fundação Universidade de Brasília, diretor de gestão de materiais também da Universidade de Brasília, de 2017 até o ano passado. A partir do ano passado, de agosto, na verdade, do ano passado, ele passou a atuar como auditor de controle externo no Tribunal de Contas dos municípios do estado da Bahia e, além de tudo isso, como se não bastasse, também especialista em gestão pública e em controladoria e finanças públicas, além também de graduando em Direito. Eu estou aqui ao lado do Dr. Alexandre Bezerra. Dr. Alexandre, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado vocês. Gentileza sua. Só há alguns anos atuando no serviço público. Modesto. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: como é que a transparência e a prestação de contas, elas contribuem para fortalecer o controle social e a participação cidadã no âmbito do Tribunal de Contas dos municípios? Bom, a primeira coisa, eu acho que são duas coisas bem relacionadas, né? É bom que a gente diga isso. A gente só pode falar em controle social a partir do momento que a gente tem, assim, uma transparência pública efetiva. Eu acho que é importante nós digamos isso. É importante também que a gente ressalte que a ideia da transparência, né, por si só, ela não é uma finalidade. A gente não busca a transparência por si só, né? A gente busca que essas ações de transparência, ela leve, inevitavelmente, que as pessoas, elas atuem de forma mais incisiva nas cidades e que isso tenha um impacto diretamente na vida delas. Então, o controle social e a transparência, por assim dizer, elas têm como objetivo, como finalidade, levar a uma melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades, né? Mais cedo conversava com o Rafael e a gente falando sobre isso, assim, hoje, né, muito, e alguns temas acabam sendo mais latentes, a gente comentando bastante, e a transparência é um desses temas, né, que a gente vê que surge nos anos, agora no começo dos anos 2000, mas por si só ela não tem muita aplicabilidade, ela tem aplicabilidade no momento que ela é colocada em prática, no momento que as pessoas passam a atuar de forma mais incisiva, a verificar como é que está a situação do seu município, a atuação do seu município. Então eu diria que ela tem a ação, no momento que o tribunal e que os demais órgãos eles agem de alguma forma para incentivar as pessoas a participar, isso vai ter um retorno para as comunidades, para os próprios municípios, melhorando os serviços públicos ali prestados. Doutor Alexandre, de que maneira o Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, né, pode contribuir para a participação cidadã no controle social? Bom, eu acho que aí nós estamos de frente a uma infinidade de possibilidades. Com certeza o PNTP, né, que é o Programa Nacional de Transparência Pública, é hoje talvez uma das maiores ações, talvez uma das ações que deve ganhar muito mais corpo ao longo dos próximos anos. Nós estamos apenas na terceira edição, né? Então a gente já tem muito tempo ainda, muito caminho para percorrer, mas já tem ganhado um corpo muito interessante o programa. Nós estamos falando de um programa nacional e a gente tem visto que essa infinidade de possibilidades, a gente falava há pouco tempo, a respeito de tornar a linguagem mais simples, de aproximar a máquina pública, a burocracia pública da realidade do cidadão. O cidadão, lógico, é muito fácil hoje a gente, às vezes, ser formado em algumas áreas, ter conhecimento sobre alguns termos jurídicos ou não, mas para a pessoa no dia a dia é mais difícil ter isso. Então, acho que simplificando a linguagem é uma das ações. A gente tem uma possibilidade, um mar de possibilidade com relação a isso. Inclusive, a própria Tricom, mais recentemente, tem uma normativa orientando os tribunais de contas que desenvolva e atribui, e configure suas plataformas, seus sites e também incentive os municípios, os judiciários a fazer a mesma coisa, que é desenvolver linguagens fácil, né, para o cidadão médio ter acesso às informações. Então, essa é uma possibilidade, aproximar a realidade da máquina pública ao cidadão. Outras questões também que a gente vai mais é também mostrar para o cidadão que a atuação dele é importante. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, não adianta você contribuir com uma coisa que às vezes você não sabe que aquela sua ação vai gerar alguma coisa. Ou basicamente, eu vou ali e faço a sugestão. Eu gostaria que aqui tivesse uma lixeira na minha rua. Só que você nunca mais escutou nada sobre aquilo e você acha que aquela sua atuação, aquele trabalho que você teve
para fazer aquela sugestão, não deu em nada. Então a gente precisa mostrar para o cidadão que a atuação dele nos municípios é importante, que a fala dele é importante, fazer com que ele acredite naquele papel, que a ação dele é importante, e não só importante, como foi tomada uma ação a partir daquilo, né? Porque é aquele feedback básico, olha, escutamos o que o senhor queria, estamos analisando, vamos colocar em prática ou não, porque é uma coisa simples, vamos colocar em prática, temos condição, não vamos colocar porque não temos condição financeira, e está tudo certo, mas essa é essa questão. Outra questão é que, e aí também tem uma relação com o primeiro, que além da linguagem fácil, a gente precisa facilitar o acesso. O cidadão ele não precisa, ou ele não deve fazer toda uma odisseia para poder ter acesso à informação. E quando a gente fala isso, é engraçado, porque muita gente acha assim, não é porque o serviço público, o servidor público gosta de responder informação. Não é bem por isso, não. E aí eu gosto de fazer aqui um panorama histórico, que é o seguinte: quando a gente fala de acesso à informação, parece que a gente está falando, parece que a gente está falando de uma coisa que aconteceu há 2 séculos atrás. A lei de acesso à informação é de 2011. Super recente. Super recente. Mas a gente já está 30... Calma, nós estamos falando de uma lei que é recente. Além disso, quando a gente vai puxando um pouquinho mais atrás, a gente vê que a ideia do acesso à informação, ou a informação em si, a publicidade, ela ganha relevo com a Constituição de 88. Só que ela vem em 88, mas ela só vai ser, de fato, efetivada com a lei de acesso à informação, com a LAI de 2011. E a LAI de 2011, mas ela só começa a ser aplicada em 2012. Então, a gente está falando de uma lei ali que tem 12 anos, praticamente, é um bebê, uma criança. Então, a gente ainda está aprendendo, muita gente, às vezes o servidor público, ele não é aquele que ele esconde, às vezes ele nem sabe que aquela informação tem que ser pública. A gente vem de um período, que a gente também fazendo um recorte mais histórico, nós vemos um período que é de exceção, que as informações públicas elas não chegavam ao público. Em 64, 85, a gente sabe, tivemos um estado, uma ditadura. Então, assim, a gente vive essa configuração para que a gente entenda que a gente tem, de fato, assim, ainda tem um percurso grande de aproximar a sociedade da máquina pública. E aí nós temos, e talvez daí a importância do PNTP. O PNTP ele vem, eu digo até assim, como um guia, porque até a chegada do PNTP, desse Programa Nacional da Transparência Pública, muita gente queria fazer. Eu sou de uma questão, e eu faço sempre essa pergunta: qual é o prefeito, qual é o presidente de Câmara que não gostaria de ter sua gestão publicitada, não gostaria de mostrar suas boas ações, mostrar o que ele está fazendo, o que ele está fazendo com aquele pouco recurso que ele dispõe? A questão é que muita gente não sabia como. O PNTP vem como um guia, dizer assim, olha, se você fizer isso aqui, que assim, é muito para alguns e pouco para outros, você já está fazendo alguma coisa. Vamos começar por aqui? Nós temos aqui um ponto de partida. Então o PNTP serve como esse ponto de partida, começa a ideia inicial, e aí você vai resolvendo outras coisas no meio do caminho. E essa questão, por exemplo, para você ter uma ideia, como tudo é muito novo, quando a gente fala de despesa, a gente está falando uma coisa que parece que estamos falando de uma coisa que tem muitos anos. A ideia mesmo do controle social, ela nasce recente. A ideia do controle social, apesar de ser aplicada há muitos anos aí afora, na Europa, no Brasil é uma coisa que a gente vê muito recente mesmo. Eu participo agora, estou tendo a oportunidade de participar junto a diversos tribunais no Brasil, da Rede Integrar, de um programa chamado Esfera Civil, que é uma forma de criar mecanismo para motivar as pessoas a participar do controle dos municípios. E aí estamos já no processo de teste, inclusive a Bahia vai participar desse processo de teste, que eu fico muito feliz da gente estar de encabeçar essa lista dos tribunais que vão passar desse processo. Então você observa que são coisas muito recentes, assim, né? Parece uma coisa de outro mundo, mas é isso. Então o PNTP ele serve para isso. Eu acho que para ser esse guia, para ser esse pontapé inicial, para dizer um pouco, trazer algumas formas como a gente pode fazer isso, e ao longo do tempo a gente deve amadurecendo, deve ganhar mais corpo, deve ganhar mais força. A gente, no primeiro momento, a gente teve a ideia, precisava, quando eu falo dessa questão da publicidade, como ela é uma coisa nova. O PNTP, o Programa Nacional de Transparência, está no 3º ciclo. Quando nós fizemos o primeiro, em 2022, nós tínhamos diversos sites, nós tínhamos diversas prefeituras e câmaras que não tinham sites. Nós tínhamos diversos, não eram um nem dois, eram diversos que não tinham site. Quando vem para o segundo ciclo, que é o ano passado, a gente já observou que essa realidade já não existe mais. A gente já tem todos os sites, todas as prefeituras e câmaras têm portal de transparência. Olha que massa. Agora a gente precisa caminhar um pouquinho mais para uma outra fase. Que é assim, olha, não basta só ter agora ter o site, não basta mais só ter o portal público, você precisa ter informação, você precisa ter informação tempestiva, informação de qualidade. Então, assim, eu acho que, de uma forma geral, ele serve a um propósito muito, muito legal, assim, que tem evoluiu bastante. Que tem evoluído. Então, doutor Alexandre, continuando. Então, quais são os desafios e oportunidades na implementação de mecanismos de controle social em municípios com baixa participação popular?
né? Aquelas pessoas que não se interessam muito, digamos assim. Seria a educação e a conscientização. No caso, a educação e a conscientização, elas têm algum tipo de relação com isso, com o fato das pessoas não procurarem, não se interessarem? Sim, eu acho que sim, até certa medida sim. A gente tem isso como desafio. Mas, como falamos há pouco, eu ainda acho que esse é um menor desafio. Porque eu acho que quando as pessoas, principalmente quando elas vivem em municípios menores, que talvez seja essa, que a gente observe mais isso, né, e aqui trazendo números, né, no Brasil, quase 75% dos municípios são municípios pequenos, 4.462 municípios são municípios que têm uma população entre 10 e 20 mil habitantes, que são municípios com muito estudo. Mas eu acho que nesse aspecto também a gente observa que é fácil desenvolver nessas pessoas ali um senso de pertencimento, porque aquelas pessoas geralmente elas conhecem, elas se relacionam na cidade. Não se 10 mil pessoas, as pessoas quase todo mundo se conhece. Então você sabe, conhece o agente de saúde, você conhece o fulano, você conhece. Então eu acho que a educação sim, ela é um desafio. Eu acho a conscientização também é um desafio, mas eu acho que isso é uma coisa fácil de superar a partir do momento que você vai desenvolvendo aquelas pessoas, aquela ideia que uma pequena ação dela faz toda a diferença no resultado de uma política pública, de uma ação, no resultado da vida dela, no impacto na vida dela, no posto de saúde melhor, na rua mais limpa, na evitar, por exemplo, uma dengue. Então, assim, eu acho que é possível que seja. Mas nessa questão, por exemplo, nessa viés de educação, a gente também tem diversas, e é o que vou fazer aqui trazer uma informação também, o Tribunal de Contas, por exemplo, dos municípios, tem uma escola de contas que tem curso quase que o ano todo, voltado para diversas ações, voltado para a questão da conscientização do papel do cidadão. Então, cursos de licitação e contrato, em contratação, cursos de cultura, cursos de educação. Então, você tem uma possibilidade de ações voltado, por exemplo, a dar motivar esse cidadão, ou ensinar ele como é que ele pode atuar ali no seu município, ajudando, fiscalizando. Até porque, diga-se de passagem, né, eu acho que o primeiro fiscal, o primeiro agente de mudança dos municípios são os próprios cidadãos, são os próprios municípios, são eles que estão ali. Então, por isso que eu acho que isso é fácil superar, porque a pessoa está vendo que a ação dele está diretamente na vida dele. Então, por mais que a gente fale, e talvez a gente tenha essa ideia, porque a gente vive um momento de desacreditação na vida pública, da política, algumas coisas, talvez a gente tenha essa percepção, mas eu não consigo, assim, de uma forma geral, perceber ou entender que as pessoas hoje elas não têm interesse na cidade, que elas não têm interesse em ver suas cidades melhores. Então, talvez a pessoa, naquele momento, ela esteja um pouco desajeitada, mas no momento que ela vê alguma coisa acontecendo ali, ela acaba voltando para aquela vida pública, ela volta a atuar, volta a se interessar por aquilo. Então, eu acho que tendo esse arcabouço de possibilidades, eu acho que facilmente a gente consegue engajar essa pessoa, trazer essa pessoa de volta e dizer assim, olha, seu papel, como você tem um agente de direito no Estado, você tem diversos direitos, você tem obrigações, e suas obrigações também é atuar para que o município, para que aquela sua região seja melhor, né, que melhore o seu município e os serviços públicos. A gente espera que isso aconteça, né? Esse sonho nosso aí se torne realidade, que a população ela se aproprie da política, né? Se aproprie das informações que são tão importantes, né? Para poder cobrar, para poder se informar, se informando, ela pode cobrar. E assim, a gente está falando a respeito do portal da transparência Fecheiro Junino, né? E eu vou fazer também um merchan aqui rapidão sobre isso. Mas para você ver como que eu entendo como isso como acaba sendo fácil também. É lógico também que a gente tem que ter ideia também, que a gente tem que desenvolver para o cidadão coisas que é de interesse dele. E aí essa questão do portal da transparência Junino, eu vi diversas reportagens ao longo do período desde que ele saiu, esse é o segundo ano, e eu fico muito feliz pela ação, o nosso tribunal faz parte. Ele está entre os atores que é responsável pelo portal, além do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas do Estado. Você observa o seguinte, quando você tem situações que a população tem interesse, ela se envolve. Esse portal da transparência, né, ele começou ano passado como sendo uma ideia assim, para fazer o monitoramento dos gastos públicos. E você observa que você tem cada vez mais as pessoas interessando e se movimentando por causa disso. As prefeituras, por causa dos seus, né, que está tudo ok, é importante que isso aconteça dessa forma, mas as pessoas também têm porque elas querem saber se o seu município vai ter alguma atração. E aí elas têm para saber, por exemplo, elas se interessam porque elas sabem que aquilo, por exemplo, vai ter impacto. Se o município de Amargosa, que você está um exemplo, tá, gente? Por favor, não tenha iniciado, mas eu sei que é um município muito, inclusive quero visitar em breve, que já me falaram muito bem. Ele quer saber, por exemplo, quais atrações que vai ter no São João de lá. E aí isso movimenta, que é um dos mais famosos. Isso movimenta no sentido que eles sabem, por exemplo, qual é o gasto público
que foi usado ali para aquilo ali. Ele entender, por exemplo, a pessoa que é, às vezes, que é feirante, que é pequeno comerciante, vai se interessar porque ele sabe que vai ter um complemento ali nas vendas. O município vai ter a melhoria na rede hoteleira, vai ter uma série. Então, assim, você vê que as pessoas elas se movimentam, que elas geram, que elas usam aquela informação de alguma forma. Então, por isso que eu acho que engajar o cidadão é fácil quando você tem alguma coisa para oferecer a ele. E o oferecimento que você pode oferecer para ele é muito simples. Olha, a sua atuação vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a educação, vai melhorar o transporte público. Então, assim, eu acho que é uma troca, um trade-off fácil de se fazer, né? Uma troca de eu estou te oferecendo isso e, em contrapartida, você atua aqui junto com a gente. Porque imaginar que os órgãos de controle, e aqui, sem querer fazer uma mensuração A, B, que eles têm a capacidade de fiscalizar todos os recursos públicos de um município, de todos os municípios brasileiros, de toda a realidade do Brasil, na complexidade que a gente tem, é a gente ser muito visionário, a gente esperar uma coisa que dificilmente vai se realizar. Quando os órgãos de controle foram desenvolvidos, eles foram desenvolvidos para atuar nas coisas que são mais significativas no sentido geral, que pode impactar a maior quantidade possível de pessoas. Mas pensar nós estamos falando de um estado que tem 417 municípios. 417 realidades diferentes. Para você esperar que a gente consiga chegar em todos eles de uma forma a controlar tudo que acontece naquele estado, não. É lá na ponta, é lá o cidadão, é lá os municípios que vão poder ser esses primeiros fiscais da boa política pública. Serão parceiros, né? Sim, certeza. Então, a participação cidadã pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Existem boas práticas identificadas pelo tribunal em relação à participação cidadã nas políticas públicas? Se você recorda de alguma? Pô, eu posso citar aqui, eu acho essa da transparência, eu acho uma prática bem legal que a gente vem fazendo nos últimos anos. Esse ano especificamente a gente fez treinamento para, ainda não voltado para o cidadão específico, mas voltado para quem faz gestão. Participou mais ou menos 150 controladores, prefeitos, presidentes de câmaras, e aí também a gente foi muito felizado porque teve alguns controladores que tiveram ser no ano anterior, que foram, que participaram, ensinando as suas boas práticas, trazendo boas práticas, o pessoal de Mata de São João, Mata de São João, isso, então, Luiz Eduardo, Magalhães, então tivemos vários controladores também trazendo suas boas experiências, então isso foi muito positivo. Isso é uma boa ação que eu indicaria. Essas festejos juninos, né, que a gente está indo agora, que foi para esse segundo ano, foi um sucesso, 328 municípios participando, mais de 300 bilhões de recursos que foram fiscalizados, você viu a aplicação daquele recurso, você está lá claro como aquele recurso foi aplicado, isso eu até não sei, assim, não tenho conhecimento, confesso, que nós tenhamos a âmbito nacional uma ação tão efetiva e tão bem trabalhada como foi essas festejos juninos, assim, que você tem uma quantidade de atores sociais envolvidos para trazer a público uma quantidade tão grande de recursos que foi aplicado. Assim, eu desconheço, confesso. É uma ferramenta muito simples e muito clara, né? Isso, a informação é fácil, quanto gastou, com quem gastou, o que vai fazer. Então, assim, isso é uma coisa, eu acho que isso aproxima muito a condução das pessoas para ter acesso a isso. E outra que a gente tem um tribunal também recentemente vem trabalhando também num próprio programa de transparência voltado para as empresas descentralizadas que são ligadas aos municípios. Então, tem algumas ações, e aí também alguns cursos de capacitação. O tribunal tem trabalhado também nos últimos anos, investido muito na questão dos cursos de capacitação, voltado a aproximar, trazer com temas transversais essa ideia da transparência, do controle social, da governança. Então, assim, tem cada vez mais aproximado essa realidade da população. Até porque, mais uma vez, a realidade é essa, né? É pouca gente, uma quantidade muito grande de recursos, de pessoas e políticas públicas para ser fiscalizadas. Então, se a gente não traz o cidadão para compor essas ações, fica uma coisa cada vez mais difícil. E, mais recentemente, que eu inclusive faço parte de um projeto, está em caminho, está em curso, um projeto que chama Esfera Civil, que são os tribunais, eles fazem parte de uma rede chamada Rede Integrar, e alguns tribunais do Brasil estão desenvolvendo um projeto que é fiscalização, que deve impactar diretamente a ponta, que deve ser a ação. Vai ser o cidadão próprio agindo para verificar como é que é a aplicação de recurso na sua cidade e imputando isso numa base, num sistema que vários tribunais têm acesso. Então, isso é uma ação assim, muito positiva, né? A gente está ali em curso, assim, diversas ações que os tribunais vêm trabalhando, algumas que já estão mais próximas, projetos que já estão mais próximos, outros um pouquinho mais longe, mas tem algumas ações sim. Já. E que conselhos o senhor daria, olha só,
conselhos que o senhor daria aos cidadãos que desejam se envolver mais ativamente, digamos assim, no controle social e na fiscalização mesmo das contas públicas? Bom, primeira coisa fique muito atento com relação aos sites da sociedade. Eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente tem que caminhar agora mais é para a gente, né, trazer para o cidadão cada vez mais, ensinar para ele o que é importante ele verificar, talvez aprender o que é importante ele ficar ali de olho e como ele deve fazer isso e a quem deve recorrer quando ele não tiver essa informação. Porque a gente, uma realidade aí do Brasil que a gente sabe é que muita gente às vezes não sabe para que serve o Tribunal de Contas. Então, às vezes as pessoas ficam perdidas. Eu não verifiquei, eu não vi, por exemplo, ou estou vendo que a minha cidade não está cumprindo os índices de educação, de saúde. O que eu faço? Eu saio correndo doido, não faço nada, sabe, gritando? Não, você tem outros, você tem mecanismos, você tem órgãos de controle que você pode solicitar que eles atuem numa situação como essa. Tem o Ministério Público, estadual, você tem o Tribunal de Contas, no caso dos municípios da Bahia. Então, assim, hoje, uma das primeiras coisas é fique atento com relação às redes sociais dos seus municípios, verifique se tem essas redes sociais, se tem sites, verifique se está tendo informação. Se não tem informação, você pode recorrer ao site Tribunal de Contas, que é TCE, no tribunal, se você colocar Tribunal de Contas ou TCM, você vai verificar, você vai ter essa informação. Se você não verificar que tem essa informação lá, faça uma demanda de ouvidoria, que também vai ter no Tribunal de Contas para receber a sua demanda. Então, assim, uma das coisas especificamente, eu acho que talvez até mais prática é isso. Aí de verificar no dia a dia como é que está sendo o município, é também verificar como é que está essas plataformas sociais e a própria internet. Como é que está, porque agora, por determinação, inclusive legal, que não é só o Programa da Transparência Pública que determina, determinação que diversas informações sejam publicizadas em rede mundial de computadores, ela vem de lei, não é uma norma que foi inventada pelo Tribunal de Contas do município da Bahia. Ela vem lá da Lei 12.257, que é a lei da LAI, que diz isso, que tem que ter essas informações, que as informações têm que ser publicizadas. Então, assim, você não precisa, eu estou pedindo um favor, não é um favor. A informação tem que estar lá. Se você não verificou essa informação, você não está verificando assim, essas questões lá na prática, é porque alguma coisa tem que ser tomada alguma ação para que isso esteja de acesso ao cidadão. Então, de uma forma geral, eu diria que isso a pessoa já estará fazendo uma atuação, estará se envolvendo bastante na atuação do seu município. E isso vai ter, mais uma vez, muito impacto na vida dela no dia a dia. Isso é importante porque o acesso é tão simples. Pelo celular, você em casa, você pode fazer isso. Sim. Assim, eu acho que se a gente tem, às vezes, 10, 15, 20 ou uma hora para passar na internet, verificando, às vezes, uma rede social, às vezes passar 5 minutinhos para entrar no site da prefeitura para saber o que está acontecendo na sua cidade, pode ser um fator muito positivo, um fator muito importante para a sua vida, né? Ter acesso. E aí eu vou até citar um exemplo, assim, a gente observa, esse ano especificamente, a gente começou a cobrar dos municípios, que diversos deles, é uma coisa que é até bem legal, que é a questão se você tem lista de creche. A gente sabe que hoje a realidade de diversos municípios, o Brasil como um todo, a gente tem um déficit educacional voltado para a primeira infância muito grande. Isso não é a realidade do município da Bahia, é a realidade do Brasil. E a gente observou, e aí eu fico me colocando, quando começamos a verificar essas informações, a demanda esse ano no PMTP, aí alguns falam, mas isso aqui não sei o que é difícil verificar. Eu falei, gente, mas isso é primordial, é essencial. Imagina uma mãe que precisa trabalhar e aí ela precisa saber se naquele município dela tem creche ou não. Ela precisa saber e aonde tem, não é só também se tem, é onde tem, ou quando vai ter, e se tem ou se não tem, qual é a lista de espera. O meu filho está em primeiro, segundo ou último, entendeu? Então, assim, ela precisa ter essa relação. E na questão da lista do SUS, imagina uma pessoa que tem problema, por exemplo, diabetes, outras coisas, e ela mora no interior de uma cidade pequena, ela precisa saber onde tem aquele medicamento que ela necessita de usar. Está lá. Ou onde, qual o tempo, qual a disponibilidade daquele medicamento. Então, são informações que eu acho que são coisas que é muito importante que você me falou, o sacrifício para fazer isso é muito pequeno, né? Para você verificar isso. Você imagina uma pessoa que mora a quilômetros de distância da capital ter que vir até a capital para ver se o medicamento está disponível ou não. Sendo que basta acessar o site, portal da transparência, que vai estar lá a informação. Como isso não muda, né?
e bastante, né? Eu tive, uma das vezes, assim, eu não costumo ficar assistindo muita televisão assim, mas tenho muito prática de ficar vendo muita informação. E eu vendo numa região aqui da Bahia específica, que as pessoas estavam indo, e olha como essa pessoa às vezes acessa essa informação, como às vezes resolve o problema. As pessoas estavam saindo dos seus interiores, iam até uma cidade próxima, que a cidade que eu residia era pequena, porque elas tinham dependido de um tratamento de saúde que era realizado aqui em Salvador. Eu estou falando de uma região longe daqui, uns 660 quilômetros. E as pessoas estavam se deslocando de diversas cidades para ir para essa cidade, que é uma cidade maior na região, para depois vir para cá. E o problema disso tudo, as pessoas saíram das suas cidades e chegaram até essa cidade mediana. Ao chegar na cidade mediana, descobriram que aquela cidade não estava oferecendo transporte. E elas estavam lá perdidas sem saber mais e precisando de tratamento de saúde. Algumas com cirurgias marcadas aqui em Salvador. Então você vê o problema que essas vezes essa falta de informação que isso causa. Então você precisa de fato e precisa trabalhar cada vez mais para deixar as coisas mais publicizadas. Doutor Alexandre, que conselhos o senhor daria para quem está começando na carreira de auditor externo? Primeiro é estudar, é importante, mas eu acho que se eu pudesse dar um conselho primordial é que entenda um pouquinho mais a questão da gestão. Eu brinco que um bom auditor, ele deve ser necessariamente um bom gestor. Então, se você consegue, ou se você se percebe fazendo gestão, fazendo aquilo que você está orientando, aquilo que você está auditando de uma forma plena, que você acha que é possível uma pessoa fazer, então provavelmente você está agindo certo, você vai ser um bom auditor. Então, assim, estudar é uma das ações. E outra é essa percepção. Acho que a gente tem talvez uma palavrazinha aqui que seja chave, que a gente tem praticado alguns menos, outros mais em alguns anos, mas a questão da empatia, né? A gente entender que às vezes o fato da gente ali ser servidor público está numa situação às vezes de supremacia com relação a algumas coisas, com relação às vezes a quem faz gestão, de orientação, ou até mesmo de punição, que isso não te torna um super poderoso com relação àquilo. Então estudar para você entender essa relação, como isso deve se dar. E sem sombra de dúvida saber também que entrar vai ser o primeiro passo. E por mais que as pessoas achem muito difícil, passar no concurso, estudar, é difícil, eu tenho uma notícia que talvez não seja tão agradável. Estar lá dentro, ser um bom auditor público, de controle externo, ela demanda um estudo e uma capacitação contínua. Então, não adianta você chegar lá achando que você é um bom contador, que você é formado em contabilidade, que você sabe tudo de contabilidade, que você sabe tudo das leis financeiras e você achar que você vai ser um bom auditor com base nisso, porque isso não é verdade. Assim, hoje, cada vez mais, você exige dos profissionais e os profissionais que vão para o serviço público também, um conhecimento muito esfacelado de várias situações. Então, você vai ter que estudar de forma contínua, se capacitar, seja das legislações novas que surgem, seja de demandas novas que você às vezes nem sabe que existem, coisas que por vezes você, de fato, você desconhece. Outro dia eu recebi uma pergunta como é a composição, por exemplo, de conselho de saúde. E assim, eu não tenho nenhuma relação com a saúde, sou bem longe assim. Mas eu tive que estudar para entender, por exemplo, a legislação de como é composto o conselho de saúde. Então, assim, você observa que, de fato, vai surgindo diversas coisas que, de fato, não é o simples, o seu estudo para passar, às vezes, para entrar no concurso, que vai atender. Você tem que ir muito além, estudar muito para que você consiga estar ali e ser um bom profissional. Porque não basta também só entrar, não basta só ser um auditor, basta que você chega ali, você chega para acrescentar, para crescer como profissional e para cada vez mais impactar positivamente a sociedade. Eu acho que se você fizer isso, eu acho que não tem muito erro, não. Concordo, e concordo também que antes de pensar em salário, em estabilidade, que muita gente procura, né, quando decide fazer um concurso, é pensar também na responsabilidade, né, de assumir um cargo como esse, né, de realmente ir ali na frente para representar, para ajudar a população como servidor público, de fato. Né? Sim, sem dúvida. Eu acho que quando o serviço público, há algum tempo, pelo menos eu posso falar, né, do período que eu estou, eu tenho notado muito assim, que as pessoas têm pelo menos mudado bastante essa percepção. Porque a gente tem, né, essa coisa cultura, esse folclórico, né, que é o servidor, que o serviço público é para descansar, é para isso, é para assado. Então, assim, nitidamente isso já não se estabelece mais. A gente vive uma realidade que o serviço público tem uma demanda de tarefas cada vez maior, tem uma responsabilização cada vez maior.
E é o seu CPF que está ali. Se você faz, deixa de fazer, às vezes o que você deveria fazer, você pode ser responsabilizado por isso. O salário pode até ser, pontualmente, pode ser algo que seja relevante na sua escolha, mas saiba que aquele salário pontualmente pode trazer uma dificuldade depois. Porque se você não faz uma escolha com base em pensando que você vai passar o resto da sua vida fazendo aquilo, e que você tem que fazer bem feito, que você tem que fazer com a responsabilidade que tem quem age com o público, você pode ter resultados não tão positivos ao longo da sua carreira. E serviço público, principalmente quem entra em estabilidade, a gente tem que pensar que, ainda mais quando você, por pensar em estabilidade, você está entrando para talvez construir toda uma vida no serviço público, toda uma vida naquele órgão. Então você tem que fazer uma coisa que de fato que isso vai fazer bem. Então, se vai fazer bem, se você se vê fazendo isso, ok, é isso. Eu acho que a gente tem conversado muito, assim, a gente tem observado muito alguns tribunais falando sobre isso, assim, eu acho que o auditor de controle externo ele tem cada vez mais caminhado para ser um auditor de políticas públicas, um auditor que a gente tem cada vez mais voltado nossas ações para verificar isso. E isso tem relação diretamente com a questão do impacto na sociedade, com o impacto nas pessoas, com o impacto na vida do cidadão. Então, se você se vê fazendo isso, será muito bem-vindo e vai fazer um trabalho muito bom onde você for. E no serviço público você vai receber um ótimo profissional. Maravilha. Bom, doutor Alexandre Bezerra, muito obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Espero que o senhor tenha gostado também desse nosso bate-papo aqui. Foi muito interessante, foi bem, como é que eu posso dizer, agregador, né? A gente conseguiu conversar sobre diversos assuntos. Eu acho que quem assistiu, quem está assistindo a gente agora, também concorda com o que eu digo. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a toda a equipe, Rafa, Ed, você que me recebeu, foi muito, muito legal, adorei o papo, né? Aí também quero agradecer também ao meu órgão, né, que me recebeu estar aqui, principalmente a gestão do conselheiro Francisco Neto, que tem sido muito parceiro e tem agregado cada vez mais chamado atores institucionais para ter esse papo, que eu acho que é importante, né? Cada vez, quanto mais a gente agregar, quanto mais a gente chamar as pessoas, mais isso vai ser positivo, né? Levar o trabalho do Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas faz, aproximar isso da realidade das pessoas, da sociedade. Para mim foi um prazer enorme, assim, foi muito gostoso, muito nosso papo, muito proveitoso e com certeza estou à disposição, sem precisar. Muito obrigado. Ótimo, ótimo saber. Muito obrigada. A você, então, que nos acompanhou nossa entrevista com o doutor Alexandre Bezerra, eu quero agradecer a sua audiência, né, seu tempo aí conosco e até mais. Até a próxima.